Bom dia pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos vivendo esse período aí, se protegendo, né, nessa quarentena aí devido a esse vírus que apareceu aí em todo o planeta, mas devemos nos proteger. Eu resolvi gravar um vídeo aqui porque a gente precisa estar sempre atualizando os conteúdos, né? Não podemos ficar de tudo parado, certo? Bom, vamos falar hoje a respeito do histórico da apicultura no Brasil. Primeiramente, vou definir o que é apicultura, né? É a ciência ou arte da criação de abelhas com ferrão. Trata-se de um ramo da zootecnia. É que nós temos outras criações de abelhas aqui no país, que trata-se da meliponicultura, né, que é outro ramo da zootecnia. São as abelhas indígenas, como o caso aí jataí, amandaçaia, uruçu, iraí, dentre outros, né, que o número é muito grande. Então, a respeito da introdução das abelhas europeias com ferrão no país, as primeiras que foram trazidas foram os jesuítas que as trouxeram. Acredite-se que eles trouxeram para a produção de cera, né? Aproveitar a cera para a fabricação de velas, né? Visto que naquela época a pesquisa, os estudos sobre a parafina, que é da fabricação de vela, era um pouco precária. Em 1839, né, o padre Antônio Carneiro trouxe os enxames de Portugal para o Rio de Janeiro. Foram as abelhas pretas ou abelhas do reino. Essas abelhas pretas são abelhas alemãs. Trata-se da Apis mellifera mellifera. Da mesma forma, fizeram os colonizadores alemães, né? Trouxeram também as abelhas Apis mellifera mellifera em 1845, introduziram na região sul do país, por época da colonização daquela região. As abelhas Apis mellifera mellifera, ela tem um corpo bem mais escuro. Praticamente ela não tem lista, muito pouca. As abelhas africanas, elas têm a lista bem amarela. Muita gente acha que pela coloração, que as africanas são essas abelhas mais escuras. Pelo contrário, as abelhas africanas têm a lista amarela. Mas hoje nós temos as abelhas africanizadas. Nós encontramos no mesmo enxame, desde abelhas com listas mais amarelas, até abelhas com coloração mais escura. Em 1870, 1895, foram trazidas também da Itália, né, para Rio Grande do Sul e Pernambuco. Além dessas, muitas outras foram trazidas, mas não se tem registro, né, de que outras foram trazidas aqui para o Brasil. Agora, em 1956, foi trazida para o Brasil pelo pesquisador Dr. Warwick Stephen Kerr a Apis mellifera adansoni, escutelata. Dr. Kerr, ele fez uma pesquisa e ele identificou que as abelhas europeias existentes aqui no Brasil produziam pouco mel em relação às abelhas africanas. Além disso, as abelhas europeias são mais suscetíveis a doenças, como a cria pútrida europeia, a cria pútrida americana, ou seja, uma doença bacteriana que ataca as larvas dentro da célula, lá no alvéolo ainda, no período larval, e essa bactéria desenvolve lá e acaba matando as crias e aí apodrece, por isso dá o nome de podridão europeia. Então, Dr. Kerr trouxe essas abelhas sob licença do governo brasileiro, trouxe as abelhas africanas para o Brasil com a intenção de fazer um melhoramento genético, ou seja, cruzar, fazer o acasalamento das abelhas africanas com as europeias, com a intenção de, num terceiro indivíduo, ou seja, nas abelhas que iam resultado do cruzamento, ter a capacidade de trabalho da abelha africana, que é a abelha que trabalha muito, sai cedo da colmeia, chega mais tarde e produz muito, multiplica muito os enxames, é resistente a doenças. Então, a intenção era que colocasse essa capacidade de trabalho, e a resistência a doenças num terceiro indivíduo, e
que mantivesse a mansidão da abelha europeia. Porém, isso não aconteceu. Não se sabe se foi um acidente no apiário, se foi alguns animais que derrubou as colmeias, e se foi alguma pessoa desavisada, um tratador que viu aquelas telas, que ele colocou uma tela no alvado que só permitia que saísse na natureza as abelhas operárias para efetuar o trabalho. Como a operária não fecunda, não teria problema de acasalamento com abelhas europeias, abelhas existentes no campo. Então, quando ele ia fazer o cruzamento, ele pegava essas colmeias, levava para o laboratório para fazer de forma segura. Como aconteceu acidentes, as abelhas voaram para a natureza e começou um processo de africanização de forma descontrolada. E por que a africanização foi tão intensa? Porque os zangões africanos, eles são mais ágeis do que os zangões europeus. E uma característica da rainha, quando ela faz o voo nupcial, ela faz uma seleção, ela voa com bastante velocidade e o mais alto que puder, para que somente aqueles zangões mais ágeis consigam chegar até ela. Então, como os zangões africanos são mais ágeis, eles sempre chegavam primeiro. Então, por isso o processo de africanização foi descontrolado. Então, houve um colapso na apicultura no país. O pessoal não estava preparado para trabalhar com essas abelhas com ferrão e bastante defensivas, né? Porque muita gente fala que a abelha é agressiva. Na verdade, ela é uma abelha, ela é defensiva, porque ela só ataca se mexer na colmeia dela. Se aproximar, aí é que ela ataca. Então, Dr. Kerr foi tido como uma pessoa ruim, né? O pessoal atribuiu a ele o processo de africanização. Porém, a apicultura, nesse período, ela teve ela deslanchou no Brasil. Ela saiu do 45º lugar para 8º lugar na produção de mel. Então passou-se a produzir bastante. Dificuldades foram encontradas pelos apicultores, mas como tinha lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, essa região, um pessoal muito dedicado à apicultura, um deles foi Helmut Wiese, eles estudaram bastante e desenvolveram técnicas para trabalhar com essas abelhas. E o que foi feito foi desenvolver a indumentária apícola, macacões mais resistentes, fumigador, luva, bota, e se passou a trabalhar com a abelha. O que nós utilizamos até hoje é essa indumentária apícola para poder trabalhar com a abelha, com segurança. Bom, com o cruzamento das europeias com as africanas, resultou em abelhas africanizadas do gênero Apis. Existem alguns criadores, alguns apiários, que inclusive tem até a Associação de Apicultura no Brasil, a Abracan, que é a Associação Brasileira de Criadores de Abelhas Mansas. Algumas pessoas que trabalham com mais um trabalho que tem que ser bem feito para que não haja cruzamento com abelhas africanizadas. Aqui mostrando uma abelha no momento que ela pica, o que acontece? O ferrão, uma vez ele introduzido, a abelha tenta se desprender e aí ela não consegue. O ferrão fica preso e aí é arrancado do abdômen dela o ferrão com a bolsa de veneno e uma parte do intestino. Por que isso acontece? Nós temos aqui um ferrão da abelha, mostrando aqui esse slide. Esse ferrão ele é cheio de ferpas e quando ele entra, ele desliza, né? E quando vai sair, essas ferpas se arrepiam, vira contrário aqui, ó, e prende no corpo, e aí o ferrão é arrancado. Bom, a família das abelhas. Os ocupantes da colmeia constituem-se uma família ou colônia de abelhas formada pelos seguintes elementos: abelhas operárias, um número de 60 a 80 mil em média, abelha rainha, somente uma, e zangões, 400 em média. Mas eu quero chamar a atenção de vocês que aqui, esse número de 60 a 80 mil, isso aí é em épocas do ano em que as condições são favoráveis, ou seja, precisa ter alimentação, muito alimento. Quando tem muito alimento, os enxames desenvolvem e atingem essa população. A abelha rainha, em qualquer época do ano, vai existir somente uma. Elas não permitem, se tiver duas, elas entram em conflito por causa do cheiro, porque é através do feromônio que ela mantém esse enxame todo unido. E zangões, 400 em média.
também em épocas de floradas, em boas condições, se tiver alimentação. Porque o zangão, ele só faz da colmeia, né? Fecundar uma princesa, fazendo voo nupcial, e fora disso é só comer, só se alimentar. Bom, o ciclo evolutivo das abelhas. Todos os elementos, tanto a operária quanto a rainha ou o zangão, passam 3 dias na fase de ovo. A operária, 6 dias na fase de larva, 12 dias na fase de pupa, nasce com 21 dias. Igualmente o pintinho de uma galinha. A expectativa de vida vive de 38 a 42 dias de trabalho intenso. A abelha trabalha 24 horas por dia. Somente um momentozinho de descanso ali, mas trabalha o tempo todo. A rainha, 3 dias na fase de ovo, 5 dias e meio na fase de larva, 7,5 em pupa, nasce com 16 dias, vive de 2 a 5 anos. Porém, a vida útil vai de 1,5, 1 ano e meio a 2 anos. Vida útil, pessoal, é aquele período em que o animal produz mais, ou seja, a capacidade de produção naquele período. O zangão, 3 dias na fase de ovo, 6,5 na fase de larva, 14,5 na fase de pupa, nasce com 24 dias e vive até 80 dias, caso não fecunde a rainha. Aqui eu quero chamar a atenção aqui, que esses ovos, todos eles são alimentados com geleia real até o 3º dia. Aqui coloco geleia real para todo mundo. Quando é para nascer uma rainha, porque o ovo que origina aqui essa operária é o mesmo ovo que origina a rainha. Quando é para nascer uma rainha, essa alimentação de geleia real se mantém do 3º dia, 4º dia, até todo o período larval é alimentado com geleia real. No caso da operária, no 3º dia interrompe-se a alimentação com geleia real e passa a fornecer a alimentação de mel com pólen, que é chamado de pão da abelha. Então, o que faz diferenciar o nascimento de uma operária e de uma rainha é a alimentação. Então, o diferencial está aqui na alimentação. Aqui não interrompe a geleia real e aqui interrompe a geleia real e fornece o pão da abelha. Aqui esse slide mostrando aqui uma ampliação aqui do ovo e a larva. Há alguns autores que colocam aqui a pré-pupa, né? Que é a larva já tomando um formato de pupa. A pupa, o animal já está todo formado, falta desenvolver, e já nasce aqui o inseto adulto. A abelha já nasce o inseto adulto, já nasce pronto para o trabalho. Bom, as operárias são todas fêmeas, né? E são as abelhas que fazem todo o trabalho da colmeia. Todo o trabalho é desenvolvido pelas abelhas operárias. Então elas começam por baixo de uma atividade mais simples, né? Do 1º ao 3º dia elas são chamadas de abelhas faxineiras. Elas fazem toda a limpeza da colmeia, toda a sujeira que tiver na colmeia elas jogam para fora. Limpa todos os alvéolos e passam a fina camada de própolis em todo o alvéolo que é utilizado para esterilização. Do 4º ao 12º dia elas são chamadas de nutrizes. Nesta fase, desenvolve na cabeça das abelhas umas glândulas que são chamadas glândulas hipofaríngeas, que são responsáveis pela produção de geleia real. Geleia real, essa que é produzida para alimentação, como eu falei lá no slide anterior, para os ovos até o 3º dia de vida e para a alimentação da rainha durante todo o período larval e durante toda a sua vida. Do 13º ao 18º dia, aí elas são chamadas de engenheiras. Aí ela já desenvolve umas glândulas que tem na parte inferior do abdômen, em número de 4 pares, 8 glândulas, são chamadas de glândulas serígenas, que são responsáveis pela produção de cera. Então, para que as abelhas consigam produzir 1 kg de cera, elas consomem em torno de 8 a 12 kg de mel. E essas engenheiras também são responsáveis pela construção de todos os alvéolos, todos aqueles favos ali, aquela engenharia muito bem feita, são essas abelhas engenheiras que são responsáveis por essa construção. Do 19º ao 20º dia são chamadas de guardiãs. Essas abelhas guardiãs são aquelas abelhas que ficam na entrada da colmeia montando ali uma vigilância. Se apareceu qualquer intruso, a primeira coisa que ela faz é emitir o feromônio numa determinada intensidade, que é um aviso para o ataque.
Vocês podem observar que vem uma e daí a pouco vem uma quantidade. E aí elas vão atacar. Nesse mesmo período aqui, 19º ao 20º dia, elas já começam a fazer um giro no campo para ter conhecimento de campo, porque do 21º ao 38º, 42º dia, elas são chamadas de campeiras. Essas abelhas campeiras são responsáveis pela coleta de néctar para a produção de mel, pólen, que é a proteína da colmeia, resinas para a produção de própolis e água para refrescar a colmeia, refrigerar a colmeia e para fornecimento também da rainha e outras abelhas. Bom, a rainha, como eu falei, é do sexo feminino com capacidade de reprodução, nasce a exemplo das operárias de um ovo fecundado, porém, essa abelha rainha, ela não nasce numa célulazinha dessa aqui. Ela vem originada de uma célula, porém as operárias puxam essa célula aqui maior, que parece um amendoim, uma baga de amendoim, na baga, que é chamada de realeira. Então, ela alarga uma célulazinha dessa, e puxa aqui a realeira. Então, ela também, libera um feromônio que mantém a família unida. Por isso que só existe uma podem ter duas abelhas rainhas que são irmãs, porém elas têm o cheiro diferente. E as abelhas operárias, elas atendem, ou seja, ela obedece somente ao odor de uma rainha. Aqui mostrando uma abelha rainha, nós estamos vendo que ela tem um abdômen bastante distendido, ela tem um aparelho reprodutor todo desenvolvido, as asas cobrem somente metade do abdômen. Aqui a rainha fazendo a postura, a operária vai nascer com 21 dias, o zangão com 24 e a rainha com 16. Bom, o zangão é o elemento masculino da família das abelhas. Ele nasce de um ovo não fecundado. Então, se ele nasce de um ovo não fecundado, ele é produto somente da rainha. Então, ele tem avô e não tem pai. Traz como herança somente as características da mãe e dos avós maternos. Então, esse nascimento de um indivíduo, onde é gerado por outro indivíduo sem necessidade de fecundação, é chamado de partenogênese. Aqui nós estamos vendo uma rainha, uma princesa, fazendo o voo nupcial. O que vai acontecer? Esse zangão, quando ele vem copular com ela, ele introduz na rainha o endófalo, né, que é um pênis rudimentar, e nesse momento que ele introduz, essa rainha tem um esfíncter que segura o endófalo do zangão. Ele tenta sair da rainha e nesse momento esse endófalo dele se explode e aí ele libera todo o espermatozoide na rainha. Essa rainha armazena esse espermatozoide num reservatório que é chamado de espermateca. E aí ela copula com o número de até 12 zangões, talvez até mais, até que enche essa espermateca. Uma vez a espermateca cheia, essa abelha entra dentro da colmeia e nunca mais ela se acasala. O zangão que copulou com ela morre. No momento que terminou o acasalamento, ele morre. Então, a natureza ela acaba sendo caprichosa, né? Porque a consanguinidade vai demorar de acontecer. Por quê? Como essa rainha ela fecundou com esses zangões, ela vai entrar na colmeia, ela nunca mais ela fecundar, ela vai gerar um filho zangão, ela vai ter filho zangão. Como ela nunca mais vai fecundar, jamais um filho vai acasalar com a mãe. E esse zangão morreu. Todos os zangões que copulou com essa rainha morreu. Essa rainha vai botar ovos que vai nascer abelhas operárias e nascer rainhas. Mas as rainhas que nascerem jamais vão se acasalar com o pai. Então a consanguinidade na apicultura ela acaba acontecendo lá da 45ª geração para frente. Bom pessoal, por hoje é só, muito obrigado e uma boa semana para vocês e que Deus nos ajude que essa onda de coronavírus passe aí, que a gente possa voltar novamente às nossas atividades. Muito obrigado.